que eu tinha que comentar com vocês algumas coisas relacionadas ao Netanyahu, psicopata do Oriente Médio. Também eu queria comentar a respeito da fala de um repórter que fez uma pergunta pro Lula. Por que você não falou da Venezuela na ONU, presidente? Por que eu tenho que falar da Venezuela em todo lugar? O senhor fez Eu não falo nem da Janja em todo lugar. Por que eu vou falar da Venezuela? Eu falo o que me interessa falar. Depois que o Lula voltou lá da ONU, dele ter feito aquele discurso que chamou a atenção do mundo inteiro e que foi elogiadíssimo, ainda que você odeie o Lula, você tem que admitir que aquele discurso que ele fez na ONU, se você não viu, veja, larga a mão ser rancoroso, magoado. Ai, que eu só gosto de Bolsonaro. Bolsonaro vai ser preso, até os evangélicos já estão abandonando ele, já estão largando ele, já adotaram para si um outro criminoso, que é o tal do Pablo Marçal. Pedimos a tua bênção sobre a vida do Marçal, Senhor. Mais bandido? Não, mais bandido que Bolsonaro é difícil, né? Meio difícil. É assaltante de banco, né? Ele já estava lá na Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, também já convencionaram ali entre eles que agora o Pablo Marçal, famoso, conhecido criminoso, psicopata, é o novo Messias. Eu vou colocar uns trechinhos. Antes de eu continuar falando, ai meu Deus, eu me perdi aqui na fala, mas é o seguinte: curta, comente, compartilhe, dá um apoio aqui pra mim, usa essa chavinha maravilhosa aqui, ó, é meu e-mail. Isso, depois que você assistir meu vídeo, curtir, comentar, copia as letrinhas e faz ali uma colaboração para que a gente possa melhorar a qualidade dos nossos vídeos, né? A menos quando, em caso e que eu estou na rua, a qualidade vai ficar assim meio bosta por causa dos carros passando, né? Essas coisas que acontecem. Mas eu também, se eu for pra casa, eu vou esquecer do assunto que eu queria falar. Já esqueci, na verdade, mas deixa eu retomar aqui. Só um minuto. Depois daquele discurso que o Lula fez maravilhoso, o repórter pergunta pro Lula essa pergunta imbecil. E o Lula deu uma resposta bem na veia mesmo. Eu já ia dar uma voadora na cara do cara, porque se o cara é jornalista, estudou jornalismo, eu sou um estudante de jornalismo, e olha, tô começando ainda, né? Eu estudo pedagogia hoje, estou quase fechando meu curso de pedagogia, e estou estudando também jornalismo. E como eu sou um psicanalista e também estudo o tempo todo, eu estudo psicanálise ao mesmo tempo, porque a psicanálise é assim, você nunca vai dizer assim, agora sei tudo. Não, você tem que estudar a vida inteira. É uma coisa, e eu estudo, mas enfim, eu estudo jornalismo. E como jornalista aprendiz, eu jamais faria uma pergunta idiota dessa, a menos que eu fosse um militante idiotado que aproveita a profissão para fazer perguntas idiotas, e não é à toa que foi chamado de burro nas entrelinhas por tabela pelo Lula. Por que eu falo da Venezuela? Eu falo o que me interessa falar. O discurso que eu queria fazer era aquele, e foi muito bom discurso. Espero que você tenha gostado do discurso. No momento certo a gente vai discutindo. Eu tenho muito interesse que a Venezuela volte à normalidade democrática, é um país que eu tenho boa relação, é um país que tem 1.600 quilômetros de fronteira com o Brasil, é um país que eu quero que esteja em paz. Então tem interesse. Agora é preciso criar as condições para a gente conversar. Nós estamos agora com uma relação diplomática muito forte. O Mauro tem conversado com o chanceler da Venezuela, com o chanceler da Colômbia. Ou seja, é preciso encontrar um jeito da gente retomar uma conversa democrática. Inclusive, é importante que vocês não esqueçam, é que desde 2003, eu tinha 15 dias na presidência, eu criei um grupo de amigos para ajudar a Venezuela a fazer um referendo. Foi uma proposta minha na cidade de Quito, no Equador. Então eu tenho preocupação com a Venezuela há muito tempo, não é de agora. Porque quanto mais em paz estiver a Venezuela, mais em paz estará a América do Sul, porque nós queremos consagrar a América do Sul como uma zona de paz. A gente não quer guerra, a gente não quer conflito. Agora é importante que a gente tenha, comedimento no nosso comportamento, porque se eu acho que a pessoa errou e eu achar que eu tenho que radicalizar para consertar esse erro, eu vou criar um caminho sem volta. Mas o que eu quero falar do Netanyahu? Netanyahu, a ONU já falou para, Estados Unidos já sinalizou para de atacar, negocia. E eles continuam atacando, ataca ali, ataca lá, ataca colar. Will strike you. There is no place o ataque terrorista que houve contra Israel, que foi o start dessa guerra toda, ele poderia ter sido evitado. Netanyahu deixou os caras atacarem
É difícil falar quando o cara passa na rua, falando no celular como se ele estivesse lá, sei lá, no sítio. Fala baixo, rapaz. Tá louco, rapaz? Então, gente, o Netanyahu, a inteligência de Israel sabia que o Hamas faria aquele ataque terrorista. E foi terrível o ataque. Mas o ataque poderia ter sido evitado porque eles sabiam que seriam atacados, mas permitiram que o Hamas atacasse para ter, enfim, a justificativa para massacrar o povo palestino como eles fizeram. Mulheres, crianças, gente. Foi um genocídio. Você pode ser até crente do tipo que adora Israel porque acha que o Estado de Israel é a religião judaica, que não é. Larga não ser burro. Eles não são religiosos. Os sionistas, eles querem o território, mas esse negócio de achar que eles são um povo escolhido, larga a mão. Para com essa crença idiota. Nem Jesus acreditou isso. Ele veio. Uma das minhas formações é teologia. Ai, gente, eu já me iludi tanto nessa vida. Eu já fui da igreja e eu achava que o evangelho, a mensagem de Jesus, era um meio de mudar o mundo. E eu não deixei de acreditar mesmo nas palavras de Jesus. Mas aqueles que se colocam, assim como Mahatma Gandhi disse certa feita, eu gosto do Cristo dos cristãos, mas eu não gosto dos cristãos. Os cristãos são como lobos, eles andam em bando, mas se um deles se machuca, os outros devoram aquele machucado. E eles são assim: Bolsonaro perdeu a força, descartaram Bolsonaro e vão chamar ele de desviado. Bolsonaro nunca foi evangélico, mas agora eles vão chamar Bolsonaro de desviado. Vão dizer que Bolsonaro fez o que era mal aos olhos do Senhor e que por isso Deus pegou a unção de Bolsonaro e colocou em Marçal. Eles vão falar isso. Estou cantando a pedrinha aqui para vocês, tá? Fique ligeiro que vai ser isso que vai acontecer. Mas enfim, eu me perdi aqui. Então, Mahatma Gandhi, né? E eu acredito porque eu vim de lá. E eu estava lá com as intenções mais puras, de um coração empático, desejoso de um mundo melhor, de ver as pessoas bem, felizes. Era esse o meu desejo. Mas eu cheguei lá e eu comecei a ver aquele ambiente e falei: meu Deus, isso aqui não tem nada de Jesus aqui. E são assim como lobos, né? Eu me perdi do contexto aqui. Novamente, eu tô perdidinho, gente. Mas peraí. Então a situação é a seguinte: Hezbollah aí, Hamas, assim como Bin Laden, todos aqueles que foram extremistas, terroristas, são resultado de uma ação primeira de Israel, dos Estados Unidos. Ou seja, você acha que esse massacre que Netanyahu está promovendo contra o árabe, você acha que isso vai ficar por isso mesmo? Que essas crianças que estão nascendo no meio dessa violência toda vão crescer com sangue nos olhos. Aquilo lá vai acabar muito mal para o povo judeu. Se livrem desse Netanyahu, prendam esse vagabundo, coloquem esse bandido na cadeia, porque ele está trazendo uma maldição sobre vocês sem tamanho. Cada criança morta pelos ataques criminosos de Israel contra o Hamas, supostamente. Eu concordo que o Hamas tem que ser caçado, mas não as pessoas, as crianças, as mulheres não têm que morrer. Toda vez que alguém usa da violência, essa violência volta. A ação gera reação. Por isso que eu entendo a postura do Lula quando se coloca de forma pacífica em relação à Venezuela. O discurso dele fala claramente da tentativa de transformar a América do Sul em um recanto de paz. Nós, da América do Sul, precisamos nos unir. Nós aqui da América do Sul, nós queremos resolver a situação na Venezuela sem criar uma guerra. Porque
Violência gera violência. Então, vai chegar um momento em que todos aqueles países ali no entorno de Israel vão contra-atacar. E os Estados Unidos, até certa medida, eles se envolvem em defesa de Israel. Até certa medida, porque vai chegar um ponto que, peraí, pra mim isso aí não dá. Eu avisei pra parar. A ONU vai tirar da reta, Estados Unidos vai tirar da reta, Reino Unido tira da reta, todo mundo tira da reta. E vai ficar Israel no meio dos inimigos, sendo bombardeado e destruído. Tudo porque colocaram um criminoso no poder. E estão dando a ele carta branca para cometer os crimes de guerra que ele vem cometendo.